Melhorar. Paz, Senhor. Amém. Preciso de pilha, Arthur. Acho que ele nem me ouviu. Esse silêncio é para você se mover e não ter mais que andar, tá bom? Então, podemos beber água, fazer o que você tiver que fazer. Dá uma respirada funda aí. Agora solte. Agora eu vou pedir para você abaixar sua cabeça e fazer uma oração. O Espírito Santo. Mas eu gostaria de motivar você a orar. Irmãos, hoje é o segundo dia desse seminário e talvez não, com toda certeza o que eu vou dizer para você, foi o dia que eu mais desejei que Deus trouxesse todo mundo para ouvir, mas entendendo o poder de Deus, eu entendo que muitos receberam o livramento de Deus, porque a palavra de Deus diz que uma vez que o nosso conhecimento ele é aberto, Deus ele exige conforme o nosso entendimento ele é aberto. Ou seja, Deus ele só vai exigir algo sobre nossas vidas quando nos é falado algo. Então, a partir daquilo que Deus ele abre nosso entendimento, é chegada a nós a verdade. A partir de então, nós somos cobrados por aquilo que Deus está trazendo como uma verdade dele para a nossa vida. Então eu creio que algumas pessoas, pelo fato talvez de Deus guardá-las, a forma de Deus protegê-las é que essa verdade ainda não chegue até a vida dela, porque talvez ela não vai conseguir lidar com essa verdade, e de fato é uma verdade bem complexa, porque nós vamos falar de dois fogos.
Primeiro, fogo estranho. E segundo, fogo do engano. Eu posso dizer para você que pior do que o fogo do engano é o fogo estranho. Principalmente por quê, pastor? Porque hoje o Senhor me chamou a atenção para estudar a respeito disso. E eu fiquei extremamente chocado enquanto eu estudava, pelo fato de ver como é sério isso e o quanto talvez nós esteja trazendo fogo estranho, acreditando que estamos agradando a Deus, que estamos fazendo aquilo que Deus quer, mas na verdade o que nós estamos trazendo para o altar nada mais é do que fogo estranho. E isso, biblicamente, irmãos, é um perigo terrível. E você vai entender biblicamente o quanto isso é terrível. Então abra sua Bíblia em Levítico capítulo 10, versículo 1. Levítico capítulo 10. E versículo 1. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso e colocaram incenso dentro e puseram fogo e apresentaram a Deus o Senhor como oferta, mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta. E de repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali aonde Deus estava. E Moisés disse a Arão: por isso que o Senhor quis dizer, quando disse: os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade, e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael e Eusafá, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: tirem o corpo dos seus dois parentes da frente da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. Eles foram pegar os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram para fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. E depois Moisés disse a Arão e aos seus filhos Eleazar e Itamar: todos os outros israelitas puderam ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou, mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão, e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afaste da entrada da tenda sagrada, para que não morra, pois vocês foram ordenados como o azeite sagrado de Deus, o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou. E o Senhor disse a Arão: nem você, nem seus filhos podem entrar na tenda sagrada depois de terem bebido vinho ou cerveja, e se fizerem isso, morrerão. Todos os descendentes também deverão obedecer essa lei. Deixa eu fazer uma pergunta para você que está lendo na sua Bíblia. Não sei se nessa aí tem. Coloca no começo, por exemplo, versículo 1. Qual Bíblia aí está falando a respeito de fogo estranho? Fala, você pode ler em voz alta? Naquele mesmo dia, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, puseram brasas e incenso nele e
Mais alguém aqui está com essa versão na Bíblia? Mais alguém com essa versão? Aqui está, né? Fogo. Eu vou ler aqui, que aí fica mais fácil também. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Agora preste atenção nisso aqui, irmãos. É muito importante você entender isso. Cada um deles pegaram o seu. Não, vamos lá de novo. Cada um deles pegaram o seu. O quê? Ou seja, então isso está falando da responsabilidade pessoal, indivíduo. Cada um tinha um incensário e eles pegaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Eles puseram o quê? Fogo. Agora preste atenção, eles fizeram o quê? Fogo. Puseram neles fogo e puseram incenso sobre ele e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor. Pronto. Vamos começar aqui. Para que você entenda o que essa palavra quer dizer, você vai precisar entender um pouco da história. Então eu vou tentar resumir a história para a gente poder correr naquilo que a gente vai ouvir hoje. Primeiro, esse fogo, ele não poderia ser colocado fogo de fora ou qualquer fogo para acender esse incensário. Existia brasas que ficavam sobre o altar. E esse incensário só podia ser aceso com o fogo, ou seja, com as brasas do altar. Ou seja, eles não poderiam acender o incensário, eles colocavam ali um perfume que vai falar sobre o incenso. E na realidade o perfume significava o que? Eles perfumarem um lugar. Só que eles não poderiam acender o fogo usando outros artifícios de fora. Eles precisavam acender o fogo usando as brasas que já estavam acesas no altar. Por quê? Porque as brasas que estavam no altar não se apagavam. Ela era constante, ou seja, existiam pessoas, sacerdotes, que estavam ali constantemente alimentando aquelas brasas para que elas não se apagassem. E quando essa adoração acontecesse, então eles precisavam colocar o incenso, que vai falar da adoração, e pegar a brasa que já estava acesa no altar. Pastor, o que você quer dizer? Fica muito complicado nós dizer isso usando os tempos lá de trás, porque existia todo um ritual bíblico para entrar no Santíssimo Lugar. Existia toda uma forma em que Deus ele exigia para que o culto acontecesse, para entrar no Santo e no Santíssimo Lugar. Não era qualquer um que entrava. Existia algumas coisas que estavam na lei, dando a eles a forma de entrar no Santo e no Santíssimo Lugar. Precisamos entender isso. Mas para que a gente possa entender nos dias de hoje o que Deus está falando, eu vou precisar entender que o incenso, que é um perfume, ele vai significar biblicamente a nossa adoração, o perfume da nossa adoração. Ou seja, eu não posso dizer que estou dentro de um culto se eu não tiver a adoração. Simples assim. Eu não posso chegar diante de Deus sem perfumar o lugar da adoração, o lugar aonde a presença de Deus está. Ou seja, durante o nosso dia, nos afazeres que nós temos diariamente, dificilmente nós vamos se atentar que a nossa adoração, o nosso perfume da adoração, ele não pode começar só no momento do culto. Ele tem que começar antes do culto. Por quê? Porque o incenso
vou apresentar a Deus, o perfume que eu vou apresentar a Deus, ele é um perfume que ele vai começar a ser trabalhado no momento em que eu acordo, e aqui eu só vou exalar esse perfume. Ou seja, por isso que a Bíblia diz que o incensário era de quem? Deles. O perfume que eles colocaram era de quem? Deles também. Você vai lá que você vai ver. Mas o fogo que precisava acender no incensário não podia ser fogo estranho, tinha que ser o fogo do altar. E quando eles trouxeram fogo estranho, a Bíblia vai dizer que eles morrem com o fogo de Deus e com a ira que Deus acende e mata os dois. Por quê? Porque o fogo de Deus também é justiça. Preste atenção nisso, o fogo de Deus também é justiça. E a manifestação da glória de Deus também é manifestada pela sua justiça. Então, isso abre o meu entendimento para quê? Que Deus, ele é fogo consumidor. Ou seja, se eu acredito que eu posso apresentar qualquer coisa para Deus, já estou errado. Ou seja, o que eu estou trazendo para a minha vida é a justiça de Deus e é fogo consumidor. Entenda isso. Agora preste atenção em algo mais sério, porque a Bíblia ela vai nos dar uma orientação em que tipo de fogo que precisamos acender o incensário. Agora, pastor, o que você quer dizer? Quem é o incensário? Você e eu. Nós somos incensário. Pessoas únicas, DNA diferente, digital diferente, e cada um aqui é um incensário. Simples. O perfume, minha adoração. Então, o perfume que eu vou trazer depende daquilo que eu comecei desde manhã. Se é um perfume bom, se não é. Se é um perfume barato, se não é um perfume original, talvez seja um perfume do Paraguai, a imitação. E eu acredito que isso esteja agradando a Deus. Talvez a gente ache assim, o perfume do Paraguai é mais barato, ou seja, aquele perfume que a gente compra que não é o verdadeiro, é o mais barato, e é igual, mas você já prestou atenção que a fixação dele não é igual do original? Não sei se vocês repararam isso, mas eu já reparei isso, porque eu já comprei perfumes. E também já comprei perfumes que era de segunda linha, que usavam o título daquele que eu havia comprado de primeira linha, só que ele não era original. A fixação dele nunca foi igual ao do original. E às vezes nós queremos trazer a Deus um perfume que não seja original, acreditando que Deus está aceitando. E aí que mora o perigo. Deus não aceita aquilo que não é verdadeiro. Deus não aceita aquilo que não é verdadeiro. Nós podemos trazer aquilo que não é verdadeiro para a nossa vida no dia a dia. Eu posso ir numa banquinha lá e comprar um perfume que é a imitação de um perfume que seja caro, porque eu quero mostrar que eu estou com um perfume caro, mas isso não significa que eu estou usando aquilo que é verdadeiro. Eu posso impressionar quem não conhece, mas quem conhece sabe que não é verdadeiro. Simples assim. Então, a decisão daquilo que eu vou usar para o meu culto cabe a mim, se é verdadeiro ou uma imitação. Se o perfume vai exalar com a verdade ou com a mentira, cabe a mim, porque eu sou incensário. Agora, o mais grave de tudo é o quê? Que no altar a Bíblia vai dizer que o fogo estava sobre o altar, ou seja, as brasas estavam sobre o altar. Então eu só poderia acender o meu incensário pegando as brasas do altar,
Por quê, pastor? Eu vou te explicar. A Bíblia vai dizer que eles pegaram fogo de fora e acenderam e trouxeram para dentro. Aos olhos, talvez, das pessoas que estavam fora da tenda, acreditou que eles estavam abafando, porque talvez a labareda deveria ser muito grande. Mas a Bíblia diz que ao entrar, aquele fogo causou morte para eles, porque Deus abominou aquele fogo estranho. O que você quer dizer, pastor? Não tem como você dizer que está adorando a Deus se você não consegue acender o seu incensário na obediência no altar. Você conseguiu compreender? Vou te explicar melhor. Cada um aqui provavelmente está dentro de um departamento. Por isso que eu disse que Deus livrou muita gente hoje. Você está dentro de um departamento. Quando você mente e não está na onde você deveria estar, e depois você traz um fogo lá de fora estranho, acreditando que você vai poder subir no altar e fazer aquilo que você tinha hábito de fazer, e que isso não vai lhe trazer a justiça de Deus, você está enganado. Porque a Bíblia diz que imediatamente a justiça de Deus vem e o fogo consome. Agora preste atenção, que aqui Deus matava. Agora o que acontece no nosso tempo é que muita gente está morta espiritual, e não sabe por que está com apatia espiritual, não sabe por que está frio espiritual, não sabe por que a presença de Deus não vem sobre ele, não sabe por que está perdido. E a Bíblia tem uma resposta. A Bíblia vai dizer que é no altar que se acende o incensário. Ou seja, o altar é que dá a direção, o altar é que está trabalhando o ministério, é no altar em que o Senhor, Ele está ativando. Ou seja, aonde é que eu vou buscar o fogo? No altar. Aonde é que eu vou fazer com que o meu incensário, ele queime e exale o perfume que vai adorar ao Senhor? É no altar, na obediência. Porque se é aqui que eu acendo o fogo, meu irmão, no altar, e você vai ver na história, Deus não aceitava que o fogo viesse de fora, tinha que ser o fogo no altar. Por isso que nenhuma estratégia de fora dá certo, porque somente a estratégia que está no altar é capaz de fazer as coisas funcionarem. Você compreender isso? Eu posso ter várias estratégias e o fogo parecer ser mais bonito se acender lá fora, mas ele não tem poder de funcionar dentro da presença de Deus. Por quê? Deus olha e diz: é fogo estranho, porque o fogo verdadeiro queima aqui. Você quer dizer, pastor? Super, irmãos. Não adianta eu dizer que eu sou adorador se eu quero buscar fogo fora e não queimar aqui dentro. O que Deus vai dizer? Fogo estranho. Ah, como assim? Olha isso. Abra sua Bíblia em Êxodo 30 e versículo 37. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz: quando fizerem incenso para vocês mesmos, quando o incenso for para vocês mesmos, quando for algo que você acredite que você é capaz, que é para você mesmo, para a tua glória, olha o que a Bíblia diz: não use a fórmula do incenso sagrado. Esse incenso é uma coisa sagrada, dedicada a mim. Sabe o que a Bíblia quer dizer aqui? Que Deus não divide a adoração. Eu vou dizer de novo que você não entendeu. Deus não divide a adoração. Mas Deus, ele não exige isso. Mas a Bíblia está dizendo que Deus, ele não divide a adoração que é dele. Não divide. Ou a adoração é dele ou não é,
mas a Bíblia vai dizer que ele não divide adoração. O incenso dele é dele. Não traga o incenso que você usa para você, traga a adoração plena a ele, porque ele não aceita outra adoração que não seja para ele. Agora, vai lá na Bíblia, em Levítico 16, versículo 12 e 13. Vamos voltar para Levítico. Versículo 12 e 13. Olha isso. Arão pegará um queimador de incenso cheio de brasas tiradas do altar, que está na presença de Deus. O Senhor, e 2 punhados de incenso cheiroso, bem moído, e entrará no lugar do Santíssimo Lugar. Agora preste atenção, irmãos. Se a gente traz qualquer adoração, qualquer incenso, se a gente traz uma brasa de fora e não pega a brasa do altar, a minha pergunta é: que fogo é esse que queima dentro de nós? Vou dizer de novo para você entender, é chocante, mas você precisa refletir. Se eu pego qualquer incenso, se eu pego qualquer fogo e trago, a minha pergunta é: que fogo que está queimando? Porque a Bíblia diz que só tem uma forma de entrar no Santíssimo Lugar, e no Santíssimo Lugar é o lugar onde Deus está. O véu se rasgou, mas a adoração, ela tem que ser dada. Então, que fogo é esse? Que fogo estranho é esse? Que talvez por falta de entendimento está queimando dentro de nós, e nós estamos achando que é o fogo de Deus, mas a Bíblia vai dizer que o fogo de Deus, ele só pode ser tirado do altar. Ele só pode ser tirado do altar. Como assim, pastor? Se eu não estou no altar, que fogo é esse que eu estou trazendo? Como assim, pastor? Altar fala de obediência, altar fala de submissão, altar fala de zelo, comprometimento, altar fala de alguém que trata as coisas de Deus com seriedade e temor. Se tudo isso me falta, comprometimento, temor, que são as coisas que me levam a estar no altar e pegar o fogo que queima no altar, então a minha pergunta é, e um ponto de interrogação que eu faço para você: que fogo é esse que queima? Porque o altar vai falar sobre isso. Altar de Deus, preste atenção, porque você vai ver outros altares na Bíblia. Como assim, pastor? Eu não quero entrar nessa parte ainda, que eu vou entrar depois, mas a Bíblia vai falar que quando Elias ele vai consertar o altar, a Bíblia vai dizer que antes os profetas de Baal haviam também feito um altar. Agora deixa eu falar algo para você. Você acredita que eles aceitariam a proposta de Elias se não caísse fogo do céu? Eles já tinham visto fogo cair do céu, meu irmão. Eles já tinham presenciado os demônios trazerem fogo do céu. Só que o que faz e o que impede os demônios de agirem naquele momento? Elias conserta o altar de Deus. E quando o altar de Deus é consertado, as portas do inferno não têm poder de prevalecer. Por quê? O fogo de Deus destrói todas as obras do inferno. Que você quer dizer simples, meu irmão? Todas as vezes que eu estou no altar de Deus, posicionado com meu incenso, o que acontece? Os demônios não têm poder sobre a minha vida. Todas as vezes que o fogo de Deus queima sobre mim, meu irmão, que a Bíblia vai dizer: nenhuma ferramenta preparada contra mim prosperará.
dizer, pastor? Os profetas de Baal já estavam acostumados que fogo caía do céu. Simples assim. Só que naquele dia foi diferente, porque alguém decidiu fazer aquilo que era certo. E quando alguém se posiciona, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: quando alguém se posiciona, o diabo não tem poder. Essa historinha, irmãos, que crente às vezes conta, e que às vezes eu fico tentando entender, que alguém fez macumba, despache, e eu acredito nisso tudo, porque o diabo ele se alimenta disso. Mas uma coisa, a Bíblia me dá respaldo, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que se eu tiver notar, o diabo não tem poder de tocar na minha vida. Pode me alimentar o inferno da forma que for, pode fazer mandinga, pode fazer o que for, a Bíblia me garante: o fogo que queima sobre mim tem poder de destruir qualquer outro tipo de fogo mentiroso, enganoso, porque a Bíblia me dá resposta para isso. É simples assim. E aqui a Bíblia está dizendo uma coisa: que Deus não divide a adoração dele com ninguém. Você quer dizer, pastor, se você está dividindo a sua adoração com qualquer outra coisa, eu tenho algo simples para te dizer: você deixou de trazer a adoração verdadeira para Deus, porque a Bíblia vai dizer que não existe dois senhores. Ou você vai servir um ou outro, mas uma coisa é certa: Deus não divide. E aqui a Bíblia está dizendo: olha, eu vou dar. Deus está falando assim: olha, eu vou dar uma direção. Se quiser esse perfume para o seu uso pessoal, você use, mas não traga para mim. Porque para mim, se não for o perfume com a essência verdadeira, o meu fogo, que é juízo, irá destruir. Simples assim. Agora vai lá em Levítico, nós lemos agora, né? Pronto. Em Êxodo 19, versículo 12. Agora você vai entender o porquê Deus ele fala a respeito de santidade. Êxodo 19, versículo 12. Versículo 12. Olha isso. Oh Deus. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali, e diga-lhes que não subam o monte e nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morto. Ninguém deverá tocar nessa pessoa, ela será morta a pedradas ou flechas. Isso deve ser feito tanto com as pessoas como com os animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Quando a trombeta tocar, então o povo poderá subir ao monte. Quando a trombeta tocar, então o povo poderá subir ao monte. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. Não, vou ler de novo para você entender. Então Moisés desce do monte com a voz que Deus, com a direção que Deus disse, e a direção que Deus dá para que o povo se purifique, se santifique. Vou falar de novo: se purifique, se santifique. Olha aqui, Espírito Santo. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purifique para o quê? Não, vamos de novo. Para e todos lavaram as suas roupas. Não vou ler. E todos lavaram as suas roupas. O que isso quer dizer, pastor? Que essa questão, irmãos,
que eu faço as coisas de Deus de qualquer jeito, que eu subo desse monte, eu vou sem direção, vou de qualquer forma, sem que Deus me chame, e que eu estou fazendo tudo sem que Deus me chame. A Bíblia está dizendo que Deus falou para Moisés uma coisa, que isso traz morte. E preste atenção que a Bíblia vai orientar. Ainda Deus disse para Moisés: não deixe que ninguém ponha a mão, porque se colocar a mão também vai ser contaminado. Agora você consegue entender algumas coisas, irmãos? Como existem pessoas que morrem espiritualmente e às vezes Deus não permite que a gente entre nessa batalha? Não, você nunca pensou nisso? Raciocina comigo. Quantas vezes, eu já passei por isso, eu quero que você junto comigo entre nisso que eu estou querendo dizer para você. Quantas vezes alguém do nada morreu espiritualmente, a pessoa se destruiu espiritualmente, você fala assim: meu Deus, até o semblante dessa pessoa mudou, até a forma dela andar mudou, ela está apática, morta espiritualmente, ela está sem vida, é uma coisa notória, todo mundo vê ela sem vida, e ela também se sente sem vida. E muitas das vezes você já passou por isso, estou dizendo experiência pessoal, de você tentar ajudar e Deus dizer assim: você não põe a mão, não põe a mão, porque se você pôr a mão, você está tirando a minha mão, e você tem que afastar e permitir Deus fazer com que essa pessoa passe por um processo, e este processo traga esta pessoa novamente para a vontade de Deus, mas de uma outra forma, de uma forma santa. Vou dizer de novo, de uma forma santa. E talvez você vai dizer assim: pastor, você está falando, irmãos, eu na minha juventude, eu com 12 anos de idade, 13 anos, eu buscava muito a Deus, e junto dessa questão de buscar muito a Deus, também ia muita gente despreparada comigo. Não que eu era preparado, porque na minha inocência eu não tinha esse conhecimento todo, mas eu buscava viver a palavra de Deus intensamente, porque eu era muito apaixonado por Jesus, e sou muito apaixonado por Jesus, e muitas pessoas que buscavam comigo, hoje elas estão desviadas, destruídas, casamento acabado, e aí vai. E às vezes eu ficava me perguntando, eu já me perguntei muito, e às vezes a gente até sentou e conversou sobre isso, eu e a Ana, porque a gente era na mesma época jovem, de perguntar e dizer assim: meu Deus, nós buscávamos junto, orávamos junto, porque essa pessoa se escambou dessa forma. Se ela tinha uma vida dedicada, buscando. Ah, pastor, o que você quer dizer? Simples. Só pode subir se a trombeta tocar, se o Espírito Santo convidar você. Por quê, pastor? Eu não entro sem santidade na presença de quem é santo. Simples. Vou dizer de novo para que você entenda. Pastor, você quer dizer o quê? Eu não estou querendo dizer que Deus rejeita o pecador, mas a Bíblia diz que Deus não compactua com o pecado. É isso que eu quero dizer. E a Bíblia aqui vai dizer que Moisés teve uma direção: se o povo subir, se o povo entrar, de qualquer forma morre. O que você quer dizer, pastor? Simples, filho. Se colocar uma pessoa na intercessão, ela não for obediente àquilo que é passado, se ela não cumprir aquilo que foi dito a ela como uma direção de Deus, o que vai acontecer com ela? Morre. E Deus vai falar o que para você? Morreu, porque você não viu e não tirou ela no tempo que era para tirar. Por quê? Porque ela estava trazendo fogo estranho, e o fogo não era o fogo do altar. Como assim, pastor? O fogo do altar traz obediência, o fogo do altar traz santidade, o fogo do altar traz reverência. O fogo do altar, meu irmão, ele traz paixão, amor por Jesus. É simples, irmão. O que eu quero dizer: toda pessoa que não coloca Cristo em primeiro lugar, está colocando qualquer outra coisa em primeiro lugar. E ela, pastor, como assim a Bíblia diz? Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. Vou dizer de novo: amar a Deus acima de todas as coisas. Você está dizendo que eu tenho que amar a Deus mais do que os meus filhos, meu casamento? Sim, a Bíblia está dizendo isso. Amar a Deus acima de todas as coisas.
Você não vai conseguir servir igreja, não vai conseguir servir casamento, não vai conseguir servir filho, não vai conseguir servir na empresa, se você não amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê, pastor? Porque quem não ama a Deus acima de todas as coisas é alguém vendido. E em algum momento da vida dele ele vai se vender. E quando ele se vender, então ele vai trair a mulher, ele vai abandonar os filhos, ele vai trair a empresa que ele está, ele vai abandonar amigos. Por quê, pastor? Porque não ama a Deus acima de todas as coisas. Primeiro mandamento: amar a Deus acima de todas as coisas. E olha o que a Bíblia diz: e as demais coisas, quem acrescenta? Vou dizer de novo: amar a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas, quem acrescenta? Vou dizer de novo: 1, 2, 3. Amar a Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas, quem vai acrescentar? Deus. Quem? Deus. Quem? Deus. Aleluia. Porque tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E preste atenção: tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. E tudo aquilo que Deus acrescenta em nossa vida é bom, perfeito. Deus não acrescenta nada que venha nos destruir. Agora você quer dizer, pastor, se uma porta que se abre, que tira o lugar de Deus na minha vida, é Deus que colocou? Não. Nossa, falou alto, hein? Um relacionamento que me tira de Deus, foi Deus que colocou esse relacionamento? Não. Isso eu pegar. Ocupa o tempo de Deus na minha vida. A pergunta é: aquilo que está ocupando o seu tempo, foi Deus que deu para você? Quem foi? É difícil ouvir isso, é fogo estranho. Esse fogo que está queimando é fogo estranho. Por quê? Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Quando eu estive na África, irmão, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi que eu estive, o primeiro lugar que eu estive foi em Malawi. E quando eu cheguei em Malawi, um lugar era deplorável, irmão. Eu fiquei com uma vontade de comer bolacha, que só o sangue de Jesus, porque eu estava com medo de comer a comida que eles estavam comendo, de tão sem graça que era. Pensa no fubá branco, irmãos, que ele sentava e ficava com a mão assim, ó. E eu, Senhor, eu só quero uma bolacha, Jesus. O primeiro lugar, depois o Senhor bradou, irmão, mas o primeiro lugar foi prova. Mas uma coisa que me chamou a atenção naquele lugar, que os empresários mais ricos de Malawi são judeus. E eles, quem trabalhava, os africanos que trabalhavam, as pessoas que trabalhavam para eles disseram assim para mim, que no sábado tudo se fecha, todos os mercados se fecham. E eles não permitem ninguém trabalhar, comprar ou fazer qualquer outra coisa que não seja adorar a Deus. Simples assim. Ou seja, nos dias de hoje, o melhor dia de comércio para todos nós é no sábado. Quem trabalha em comércio aqui sabe o que eu estou dizendo, porque eu já trabalhei. O sábado é a expectativa que nós vamos conseguir tudo aquilo que na semana a gente não conseguiu, não é? Agora lá em Malawi, eles fecham e dedicam aquele dia ao Senhor, e eles ficam no templo adorando a Deus desde o momento em que o sol aparece até a hora que o sol desaparece, sem parar. Isso me chamou a atenção, por quê? Porque eu não vi outras pessoas mais ricas do que aquelas pessoas em Malawi. E aí eu fui entender biblicamente, estudando esses dias, o que isso quer dizer. Simples, irmãos. Eles não colocam aquele dia no lugar que é de Deus. Então, ou seja, eles entendem que se eles colocarem Deus acima de todas as coisas, aquilo que eles precisam, Deus vai acrescentar sobre a vida deles sem medida. E eles fazem de
padrão de vida deles. Agora a questão que eu faço uma pergunta para você: quantas vezes eu e você colocamos qualquer outra coisa acima de Deus em um dia em que nós estávamos agendados para fazer outra coisa, ou dentro de uma escala para fazer outra coisa? Chocou, não chocou? Isso também me chocou hoje à tarde, porque eu entendi uma coisa: que quando eu cumpro meus compromissos com Deus, eu estou tirando o fogo do altar. Mas quando eu deixo de cumprir os meus compromissos com Deus, que eu disse que eu cumpriria, eu estou tentando trazer fogo de fora, com justificativa que eu estou queimando, mas não é o fogo de Deus, é um fogo estranho. Conseguiu compreender? E eu entendi biblicamente isso, e eu vou mostrar para você. Atos capítulo 5, versículo 1, vai lá em Atos, olha isso. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos e ficaram com o resto. E Safira sabia disso, ou seja, alguém aqui era cúmplice, alguém aqui era conivente. Deus também não aceita ninguém que seja conivente. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que mentiu para o Espírito Santo? Para quem mentiu? Agora a pergunta que eu faço para todos nós aqui: quando nós não cumprimos aquilo que nós se comprometemos a cumprir, não estou falando de dinheiro não, estou falando de responsabilidades, nós estamos mentindo para quem? É para o líder? É para você que está mentindo? Não. É para você que está mentindo? Não. É para você? É para você que está mentindo? O jovem está mentindo para você? Não. O adolescente está mentindo? O líder? Não. Ninguém mente para humanos, mente para Deus. Ele estava mentindo para o Espírito Santo, porque ele assumiu um compromisso, mas não teve hombridade de cumprir ele. Ele mentiu, foi para os apóstolos? De jeito nenhum, porque o ministério dos apóstolos continuava crescendo. Ele mentiu, foi para o Espírito Santo. E olha o que a Bíblia vai dizer: porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno, antes de você vendê-lo, era seu. Ou seja, antes de você assumir o compromisso, o tempo era seu e não de Deus. Consegue captar isso? Antes de você assumir qualquer compromisso, Tiagão, o tempo é seu, faz o que você quer dele. Antes de você assumir qualquer compromisso com o reino de Deus, a vida é sua, faz dela o que você quiser. Mas se você assumiu e não viver, você está mentindo para quem? Para os apóstolos? De jeito nenhum. Está mentindo para o Espírito Santo. E olha o que a Bíblia vai dizer: antes de você vendê-lo era seu, e depois de vender o dinheiro também era seu, e depois de vender o dinheiro também era seu. Então por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com medo. Consegue sentir temor nisso? A justiça de Deus traz a morte para ele, e depois a mulher que era conivente também morre, porque ela também mentiu quando ela se uniu com a mentira dele. Ou seja, todas as vezes que nós unimos com a mentira, Deus, ele vem como fogo consumidor, o juízo de Deus vem. Ah, mas eu não faço parte, eu só
só estou sabendo, a Bíblia diz que se você souber e não falar o pecado dessa pessoa como um atalaia, que coloca essa pessoa no caminho, essa pessoa também, o sangue dela será cobrado de você. A Bíblia vai dizer isso. O que você quer dizer, pastor? Eu posso andar com todos, amar todos, mas não posso fazer parte daquilo que a pessoa pratica. Eu posso amar todo mundo, eu posso estar em todos os lugares, mas fazer parte, ser conivente e fingir que eu não estou vendo. A Bíblia está dizendo que a justiça e o juízo de Deus vem como fogo. A Bíblia está dizendo isso. Olha que primeira, por isso que eu disse, irmão, que quem não veio, Deus livrou. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 29. Capítulo 11, versículo 29. Versículo 29. Pois a pessoa que comer o pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, está sendo julgado ao comer e beber. Está sendo julgado ao comer e beber para o seu próprio castigo. Agora preste atenção nessa palavra, irmãos, porque eu fiquei estudando essa palavra, isso tudo que Deus veio apresentando, eu fiquei estudando com muito temor, para entender tudo aquilo que Deus estava trazendo, porque a gente também entra no meio, né? Se eu não reconhecer que tudo aquilo que eu estou colocando na mão, o pão ou o cálice, representa o corpo e o sangue de Cristo, e comer e beber indignamente, eu estou trazendo maldição, eu estou trazendo algo terrível para a minha própria vida. Agora preste atenção, a igreja de Cristo é o quê? O que ela representa? Não, vamos lá. O corpo de Cristo representa o quê? A igreja representa o quê? Eu falei a resposta. A igreja representa o quê? A igreja representa o quê? O corpo de Cristo. Correto? Então a Bíblia vai dizer que o pão representa o corpo, a igreja representa o corpo de Cristo. E eu estar inserida no corpo de Cristo, eu estou usando o sangue do Cordeiro. Eu estou usufruindo do sangue do Cordeiro. E se eu faço parte de algo com mentira, com engano, indignamente, eu estou carregando maldição para mim mesmo. Você quer dizer, pastor? É simples. Não queira fazer algo para Deus se você não for capaz de cumprir. É simples assim. Não queira ser o que você não consegue dar conta. Porque a Bíblia vai dizer que Deus é fogo consumidor. O que você quer dizer, pastor? Não coloque a mão no corpo e nem no sangue indignamente. Se você não dá conta, seja tratado. Porque o sangue e o corpo cura. Se você não dá conta, seja tratado. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor trata, o Senhor restaura, o Senhor muda, o Senhor transforma. Se existe algo duvidoso em mim, então deixa eu ser tratado por Deus. Ou seja, você quer dizer, pastor, não antecipa as coisas se você não for capaz de viver a verdade de Deus. O que você faz? Seja tratado, seja restaurado, viva a verdade. Eu sou falho, eu sou pecador, eu sou mentiroso, eu sou tudo isso mesmo, mas eu estou disposto a ser tratado. E a Bíblia tem uma resposta para você. A Bíblia diz que aquele que é fiel para cumprir todas as coisas, ele trata, restaura, ele reconstrói o ser humano de dentro para fora, e aí ele vai habilitar você a fazer o que você precisa fazer. Eu quero dizer para você que Pedro não pôde exercer o ministério antes dele se tornar Pedro, aonde o Senhor entregou as chaves para ele. E ele andou por 3 anos com Jesus. Imagina Pedro que dizia: eu que vou pregar hoje, eu que vou orar hoje, eu que vou curar hoje.
Não, você vai ver Jesus tratando eles e preparando eles para viver a verdade. E preste atenção que Deus, ele é terrível, irmãos. Quando eu falo terrível, no bom sentido, porque Deus não deixa ninguém enganado. Porque Jesus, antes de entregar ele, falou o quê? Olha, meu amigo, você quer mesmo viver isso? Não, para onde eu irei? O Senhor é a verdade, não tem mais como. Tá bom, mas você vai morrer pior que eu. Não. Irmão, você consegue imaginar isso? Imagina, Robson, você chegar para Jesus, eu te amo, abraçar Jesus, mas meu filho, eu estou indo, eu estou subindo, mas eu quero viver isso. Você quer mesmo? Você passou por tudo, você entendeu as suas limitações, venceu elas, reconheceu, agora você sabe que eu sou a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sim, Senhor, e é isso que eu quero. Mas você quer isso mesmo? Porque você vai ter que morrer por essa verdade. É isso que eu quero. Sabe como Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, irmãos? Sabe por que Jesus, ele disse o tamanho da perseguição, o tamanho das batalhas? Para depois não dizer que Jesus colocou ele em um lugar que ele não sabia onde estava entrando. Então primeiro Jesus diz, por amor a mim você vai ter que enfrentar isso. Mas você pode ser uma pessoa normal. Você não precisa. Não, Senhor, eu quero isso. Tá bom, então agora eu entrego os muros de chave para você. Então agora dê conta. Você quer dizer isso? O que quer dizer, pastor? Eu quero dizer que quando Deus chama você para o ministério, Deus, ele não diz que a sua vida vai ser uma vida sem perseguição, sem batalha, sem guerra, sem dificuldade. Não. A Bíblia diz que a sua vida terá tudo isso, mas não faltará a presença de Deus sobre ela. A Bíblia confirma isso. Você irá passar por perseguição, você será caluniado, julgado, você passará por tantas coisas, mas uma coisa que não vai faltar na sua vida é a minha presença sobre ela, e ela é o suficiente para você chegar onde você precisa chegar. A Bíblia vai dizer isso. Sabe por quê? Porque o fogo de Deus não é fogo estranho. O fogo de Deus é verdadeiro. O fogo estranho engana, mas o fogo de Deus revela. Lembra da serpente? O que é que Paulo vai fazer? Ele vai acender uma fogueira. Paulo representa o que é a verdade de Deus, como apóstolo. Quando ele acende a fogueira, quem é que sai? Quem é que sai daquela fogueira? A serpente, irmãos. E ela faz o que? Ela pica Paulo, mas o veneno dela não tem poder em quem está incendiado com o fogo de Deus. Pica, mas não mata. Você quer dizer, pastor, o diabo não tem poder de matar quem está incendiado com o fogo da verdade. O fogo de Deus revela aonde está escondida a serpente, mas ela não pode fazer nada sobre você, porque a Bíblia garante que o fogo que queima em sua vida tem poder de te livrar dela. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Espírito de Deus. Glória a Jesus. Por quê? Porque o quê? Porque na mentira? Não, porque na verdade. Preste atenção nisso. Por que, vírgula? Na verdade, o nosso Deus é um fogo. Na minha versão diz assim: porque na verdade o nosso Deus é um fogo consumidor. E o que ele consome? Tudo aquilo que não é verdadeiro. Vou dizer de novo: o que ele consome? Tudo o que não é verdadeiro. Como assim, pastor? Aqueles dois jovens, eles pegam o incensário, é deles o incensário, a Bíblia vai dizer isso, é deles. Pega o incensário deles, põe o incenso, ou seja, a fragrância, eu acho que eu falei certo, a fragrância, eu acho que é isso, lá, coloca o incenso, e eles pegam o fogo de fora, e entra, estou arrasando, eu estou, uau, com uma tocha acesa,
quando eles chegam no altar, no Santíssimo Lugar, a Bíblia diz que sai fogo do altar e faz assim, ó, e mata eles. Por quê? O que Deus consumiu? A mentira deles. O que Deus consumiu? O engano deles. O que Deus consumiu? Deus consumiu a negligência deles. Deus não admite negligência. Vou dizer de novo para você entender, preste atenção. Deus não admite negligência. Por isso que a Bíblia diz: se você colocar a mão no arado, não tem volta. Se pôr a mão no arado, vai até o fim. Porque Deus não tem parte com covarde. Agora, se colocou a mão no arado, o que você precisa carregar é o fogo do altar. Eu vou dizer de novo, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Se você colocou a mão no arado, carregue o fogo do altar. Por quê, pastor? Para você não trazer morte para quem não tem culpa na tua casa. Sabe por quê? Quando alguém morre, quem sofre são os que ficam. E quem fica sofrendo é quem? Os familiares. Não é assim? O morto não está mais chorando. O morto agora vai passar o quê? Pelo juízo. Mas quem fica chorando é os familiares. E o que a Bíblia vai me falar a respeito espiritualmente disso? Que a minha negligência leva quem não tem culpa a chorar. O que você quer dizer, pastor? Evite que seu filho chore, que o seu marido chore. Evite que as pessoas que estão ao seu derredor chorem. Como eu posso evitar? Viva a verdade e seja quem você precisa ser e quem Deus chamou você para ser, porque a Bíblia vai dizer que o fogo de Deus, ele tem poder de trazer tudo que você precisa, alimentar tudo que você precisa. O fogo de Deus, ele é poderoso para trazer a bênção dele sobre a tua vida. Por isso que a arca, quando chegou na casa de Obed-Edom, ele prosperou. Sabe o que é isso? Ele foi fiel ao Senhor. Ele pegava e ele ia até o altar e pegava e acendia, pegava do altar as brasas. Ele não pegava de fora, pegava de dentro, e ali ele exercia aquilo que Deus chamou ele para exercer, a adoração da forma correta. E o que aconteceu quando Davi quis fantasiar muito? Matou alguém que não tinha culpa. Sabe por quê? Deus não quer carruagem. Deus ele não quer carro. Deus quer que traga a arca nos ombros. Vou dizer de novo: Deus ele não quer nenhuma coisa que não seja aquilo que ele determinou para ser. Deus não se impressiona com aquilo que a gente faz e que as pessoas vão se impressionar. O que Deus ele quer? Que carregamos a arca nos ombros. E a cada 6 passos sacrificamos. E a cada 6 passos sacrificamos. Não importa o tempo que demorar, vai demorar para chegar. Vai lá na Bíblia. Se você acha que Davi ele chegou na semana seguinte, se eu não me engano, eu estudei isso, parece que ele demorou 3 anos para chegar. Vai na história. Demorou 3 anos para chegar. Sabe por quê? Imagine, a cada 6 passos sacrifica. Foram 3 anos para trazer a arca para Jerusalém. Sabe por quê? Porque Deus disse: eu não quero que você faça algo, humanismo, usando a sua humanidade. Pode parecer ser lindo para mim, mas se não for a forma correta, eu não aceito. Como você faz? Coloca nos ombros do levita e faz eles carregar a arca, e você vai fazer eles sacrificar. Vão sacrificar a cada 6 passos. Vocês fazem o sacrifício. Vocês fazem o quê? O sacrifício. O sacrifício exigiu o quê? Fogo. E quem é que estava alimentando o fogo no sacrifício? Estava vindo da arca, do altar. Eles estavam usando a forma correta. Então aquele fogo subia às narinas de Deus como adoração, só para corrigir uma falha. Ele precisava
precisa trazer da forma correta para corrigir uma falha. Agora Obed-Edom chega a arca na casa de Obed-Edom, ele já vive a verdade, o que acontece? Prospera. O que você quer dizer, pastor? Existem pessoas, já reparou que prospera muito, mas existem pessoas que não saem daquilo. Simples, o que prosperou muito está sobre a verdade, mas o que não está, não, isso não é para todos. Não generalize, porque às vezes você é muito mais próximo do que aquele que tem muito dinheiro. Pense nisso. O que eu estou dizendo, que às vezes tem pessoas que ela chega ontem, mas o crescimento dela é tão estrondoso que impressiona. É simples. Quando a arca chega até ela, prospera, porque ela não usa de estratégias, ela usa a verdade para carregar ela. Então a prosperidade, simples assim. Agora eu vou tentar correr ao falar sobre isso. Abre sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4. Eu vou ler até aqui para ir rápido. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho, amarão mais os prazeres do que a Deus, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações, como é que eu descubro? Vamos de novo, irmão, vamos lá, não fica com medo não. Como a gente descobre? Como você descobre o engano? Ações revelam se está sendo o espírito do engano usando ou de Deus. Negarão o verdadeiro poder dela. Vamos ler. Parecerão ser seguidores, ou seja, olhando é igual, da nossa religião, mas com as suas ações, ou seja, olha a árvore, se o fruto for bom, meu filho, não toca não, mas se o fruto não for bom, pode ter certeza que o que sai dali não é verdadeiro. Negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Sabe o que a Bíblia está querendo dizer? Que as ações revelam a verdade. E se as ações não estão revelando a verdade de Cristo sobre a pessoa, corra dela, porque ela não quer viver o verdadeiro poder de Deus. Porque o verdadeiro poder de Deus ela vê defeito, porque ela quer ser alimentada com a mentira. E sabe qual é o conselho que Deus diz? Corra. Agora, para que você entenda, existe uma historinha que eu fui aprender na Bíblia essa semana, estudando, e que a gente diz assim, que perdoar é você voltar a ser quem você era com a pessoa, não é? Mas a Bíblia diz que perdoar é eu liberar a pessoa do reino espiritual, mas não compactuar em fazer parte daquilo que ela vive como engano. Porque a Bíblia está dizendo aqui, ó, corra dela. Corra dela. Não se junte. A Bíblia está dizendo, se as ações dela não for como a de Cristo, corra. Vou dizer de novo, irmão, não é o Velho Testamento justamente para você não dizer para mim que eu estou com heresia, eu sou do Velho Testamento, sendo que Jesus não veio para quebrar a lei, mas para fazê-la se cumprir. Preste atenção, parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Com as suas ações, se as minhas ações não representam Cristo, então o que eu tenho é engano. Mas se as minhas ações representam Cristo, mas se as ações que eu estou vendo não mostram Cristo, fique longe dessa gente. A Bíblia está dizendo isso. Não compactue, não fique perto. Novo Testamento. Agora vai lá em Atos 16. Atos 16. Próximo versículo, filho. Só para a gente chegar no... O próximo. O próximo. O próximo. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região
da Frígia, da Galácia, Pai. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província da Bitinia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Próximo. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Próximo. Naquela noite Paulo teve uma visão, e ele viu um homem da província da Macedônia, que estava de pé, e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. E logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. Nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samar. Isso aqui. Como? Obrigado. No dia seguinte chegamos ao porto de Neápolis, próximo. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia, e também colônia romana, aonde ficamos vários dias. Quantos dias eles ficaram? No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver um lugar de oração para os judeus. E sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura na cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus e o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Certo dia, quando estávamos indo para um lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça estava dominada por um espírito mau. Estava dominada por quê? Que adivinhava o futuro, e os seus donos ganhavam muito dinheiro com as suas adivinhações que ela fazia. A moça começou a nos seguir, gritando assim: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu e virou-se para ela e ordenou ao Espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia dessa moça. E no mesmo instante o Espírito saiu. Resumidamente, vou resumir aqui. Este fogo que Paulo está nos apresentando é o fogo do engano. Você vai ver que essa mulher, ela vai dizer nada mais, nada menos do que de fato Paulo é um homem de Deus e anuncia Deus. Só que ela estava sobre um espírito maligno. Agora preste atenção: o diabo conhece o teu passado? Vai? O diabo conhece o seu passado? Sim. O diabo conhece o que você viveu hoje? A pergunta que eu tenho para você é: você acha que o diabo não pode falar algo para você que faça você chorar? Pode, não pode? Vou dizer de novo: você acha que o diabo não pode falar o que você sofreu na infância? Você acha que o diabo não pode falar o que você passou no dia de hoje? Você acha que o diabo não pode falar aquela briga que você teve com a família, aquela dívida que você tem? Pode. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer para você que fica correndo atrás de querer saber o que Deus tem para você, falar com você, e fica indo em lugar, não para adorar a Deus, mas para ouvir revelação, que você pode estar sendo enganado há muito tempo e está cobrando Deus de cumprir o que Ele nunca falou. Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer que as pessoas usavam essa mulher para obter. Agora a pergunta que eu tenho para você: alguém precisa dar dinheiro para Deus falar? Não, vou dizer de novo: alguém precisa dar dinheiro para Deus falar? Alguém precisa comprar Deus? Alguém precisa
ficar levantando envelope dizendo para você dar 1.000, 3, 4, 5 para Deus falar algo com você? A pergunta é: por que você deu então? Como assim, pastor? A Bíblia vai dizer, se parece com nós. A Bíblia vai dizer que era um espírito que adivinhava quem eles eram, mas não vinha da parte de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os profetas de Deus vivem a verdade de Deus. Como eu vou saber se é um homem de Deus? Se vive princípio, se cumpre as leis, se é temente a Deus, se a árvore, os frutos dele são bons frutos, se essa pessoa, ela se parece com Jesus Cristo. Outra, profeta, você não precisa ir atrás, ele vai até a sua casa e bate na sua porta, aponta o dedo para você e diz o que Deus está mandando dizer. E preste atenção, Deus, ele não omite data, Deus não omite nada, porque Deus não tem preocupação com isso. Deus não dá revelação confusa para ninguém, nem profecia confusa para ninguém. Em nome de Jesus, acorda. Deus, ele sabe quem você é. Deus criou você para a glória dele. Então Deus, quando for falar com você, meu irmão, ele vai dizer certinho, especificamente com você, e ele não tem preocupação se você vai gostar ou não. Simples assim. Profeta, você não vai atrás dele, ele vem até você. Agora, quando você vai atrás e querer saber algumas coisas, talvez você esteja caindo em engano e acreditando que é Deus. Depois você vai cobrar Deus, Deus vai dizer para você: não falei nada com você. A Bíblia vai dizer que Paulo, ele repreende. E quando Paulo repreende, o que acontece? Você já viu quantos homens de Deus sofrem retaliação por dizer que aquele tal é mentiroso? Já sofreu, já, meu filho? Lembra quando você chegou na igreja, você falou assim: pastor, aquele, a Luzimila vai lembrar, a pessoa usou Deus, pegou o carro dela, não pagou o carro dela, lembra? Aí você, Luzimila, lembra? Não pagou o carro dela. Agora vai atrás dessa pessoa que se diz profeta, profeta que fala com todo mundo. E a igreja, ó, sabe por quê? Porque a mentira massageia o ego, mas não liberta. Se a profecia não te libertar, não vem de Deus. Se a profecia que está vindo, está alimentando o seu pecado, alimentando o seu ego, não é Deus. Deus não alimenta ego de ninguém. Deus, ele vem para destruir o ego, Deus vem para destruir a vaidade, e Deus também vem para tirar, irmãos, toda a soberba do nosso coração. Ou seja, você acha que Deus vai ficar alimentando a sua soberba? Sabe o que é que Deus, ele vai vir falar para mim e para você: se converta, se humilhe, se santifique, perdoe, vai pagar o que você deve, arruma a tua casa, põe ela em ordem. Isso é Deus, a Bíblia vai dizer isso. Quando Natan, ele foi até Davi, Natan não poupou palavras para Davi. Sabe por quê? Era Deus falando na boca de Davi. Deus não poupa ninguém. Se você está sendo poupado com a sua mentira, não é Deus, porque Deus não massageia ego de ninguém. Pastor, o que você quer dizer? Você acha que Deus vai mandar você ficar com a mulher do homem e dizer que Deus vai acabar com o casamento? Não, é mentira, é engano. Você acha que Deus, ele vai alimentar algo mundano, irmãos? Nunca. E foi Deus que falou, não foi Deus que foi engano. Mentira, fogo estranho. Pastor, mas ele fala até nome, CPF. O diabo sabe o seu nome, o diabo sabe o seu CPF, o diabo sabe o que você fez hoje, sabe o que você fez ontem. Ele sabe até a briga que só você e seu marido teve. Mas Deus sabe do que? Quem você de verdade é. Sabe o que Deus sabe? Deus sabe do seu pensamento. Deus, ele olha e sabe os nossos pensamentos. Ele sabe se os nossos pensamentos são bons ou não são bons, e ele vai falar aquilo que só ele sabe a nosso respeito. E ele vai falar não aquilo que
massagear meu ego. Ele vem para falar aquilo que vai matar o meu ego, me colocar no lugar de servo e adorador, não no lugar de Deus. Irmãos, eu sei que é difícil ouvir isso, mas é por isso que Elias fez aquele ato profético. O engano aumentou. Os profetas de Baal criaram força, fazia até fogo cair do céu. Os profetas de Baal. E os profetas de Deus estavam sendo mortos. Sabe por quê? Enquanto nós estamos alimentando mentiras, nós estamos matando quem de fato é verdadeiro. Quando nós estamos alimentando os profetas de Baal, dizendo: ai, vai homem de Deus, esse é um grande homem de Deus, nós estamos matando os verdadeiros profetas. Mas a Bíblia vai dizer que Deus vai levantar Elias para consertar o altar, e nesse momento a Bíblia diz que vai paralisar a mentira, e o fogo de Deus virá e vai queimar o altar que foi consertado. Pastor, o que você quer dizer? Duas coisas. Primeiro, se você colocou a mão, não volte atrás. Haja o que houver. Se você disse sim para algo para Deus, seja o que for, seja uma visita, seja um compromisso, seja uma limpeza, seja uma oração na sala de oração, você disse sim. Deus não te pediu, mas quando você colocou naquele WhatsApp, sim, cumpra até o fim o que você se comprometeu, porque o fogo que você vai pegar no altar, ele vai fazer algo diferente na sua vida. A hora foi. E outra coisa, pastor, restaure o altar de Deus na sua vida, para que toda mentira que foi dita a você, toda mentira que foi falada para você, toda mentira que foi alimentada no seu coração, seja destruída em nome de Jesus. Você quer dizer, pastor, após isso haverá chuva e toda a terra seca voltará a ter água. Oh, sabe o que significa água? Presença de Deus, irmãos. Sabe o que significa água? O Espírito Santo de Deus. Quer ter uma vida cheia da presença de Deus? Restaure o altar. Por isso eu quero convidar você nessa noite a restaurar o seu altar. E conforme você restaura o teu altar, você vai ver todo engano que foi lhe dito, todo engano que você talvez tenha feito parte. Preste atenção, eu vou dizer novamente isso para você, para que você fique atento. Antes de você ouvir essa palavra, não seria cobrado de você. Por isso que eu disse que teve gente que teve um livramento daqueles poderosos hoje. Porque Deus não vai cobrar aquilo que não foi trazido ao conhecimento dela. Mas hoje existe algo que foi descortinado na sua vida. O que, pastor? Essa verdade. E sobre ela Deus vai te cobrar. Então é sobre ela, e é para nós aqui que veio hoje, porque Deus, Ele selecionou. Eu quero convidar você a arrumar teu altar. 3 minutos, tem 3 minutos, mas 3 minutos para Deus, Ele para o relógio, vai ser muito. Então, você vai arrumar o teu altar. E conforme você vai arrumar o teu altar, preste atenção no que o pastor vai dizer. Isso é sério, muito sério. Conforme você for arrumando o seu altar, você vai sair e vir para cá. Por quê, pastor? Porque você vai pegar o fogo do altar e colocar no seu incensário a sua vida. É necessário? Se não fosse, eu estaria pregando, né? O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que toda mentira, eu quero dizer que toda obra do inferno será destruída quando o altar for arrumado e você começar a usar o fogo do altar de Deus sobre a tua vida. E qual é a chance que Deus está me dando? Deus está dando a chance de você hoje não morrer
espiritualmente. Essa é a chance que Deus está te dando. E após isso, o teu sangue não será cobrado de mim, graças a Deus. Então, a forma que você vai trazer esse perfume é seu, mas o ato de você reconhecer muda isso. Então eu não vou ficar chamando, porque o Espírito Santo de Deus está queimando teu coração. E não deixa o diabo colocar coisa na sua cabeça, não, porque mais temor que você estou eu. Só reconheça e deixa Deus fazer o resto. Permaneci, o teu olhar me consumir.